A doença cardiovascular isquêmica é causalmente associada com a presença de gordura no fígado, seja já com inflamação, ou seja, esteatohepatite, seja já com fibrose. E como eu mostrei antes para os senhores em estudos de avaliação epidemiológica, de associação epidemiológica, há uma relação dose e resposta. Pior a doença, pior o risco. Veja a conclusão desse estudo. Nesse estudo de randomização mendeliana de 2 amostras, ou seja, confirmado em 2 populações, foi observada uma associação robusta entre a doença esteatótica metabólica e a doença arterial coronariana, após exclusão de variantes genéticas que estão implicadas na redução da secreção do VLDL, dos Very Low Density Lipoproteins, dão as duas variantes genéticas associadas com isso. Vou mostrar para vocês quais são essas variantes. Aqui um outro estudo de randomização mendeliana, só para comprovar, porque os estudos de randomização mendeliana estão vindo com muita força e os autores estão procurando fazer cada vez mais estudos de randomização mendeliana, porque isso está dando uma relação causal e não só uma associação que é sujeita a fatores de confusão. Então, o risco de desenvolver aqui à esquerda, desenvolver diabetes tipo 2, infarto do miocárdio e doença coronariana, que está grifado em amarelo, associado com variantes genéticas que aumentam a lipogênese de novo do latim, no fígado, ou seja, o fígado na resistência à insulina, a insulina aumenta a atividade da cascata que leva à produção própria pelo fígado nova, de novo, de mais gordura, ou seja, aumentando o teor de gordura depositado no fígado. E o do outro lado, são aquelas variantes genéticas que estão associadas à redução, ao impedimento de exportação de gordura pelo fígado, ou seja, a gordura fica depositada no fígado, mas não exportada para a periferia, em função dessas variantes genéticas. E aí vocês vão ver o seguinte: veja a seta de cima apontando para cima. Então, dessas variantes genéticas estão associadas com diabetes tipo 2 também, com cirrose, com carcinoma hepático celular, com doença do duto biliar, mas não estão associadas com doença arterial coronariana e infarto do miocárdio. Pelo contrário, tem risco reduzido. O que é que isso quer dizer? Então tem alguma heterogeneidade nisso aqui. Essa heterogeneidade eu vou dizer para os senhores qual é. Essa heterogeneidade é que a liberação de ácido graxo livre e VLDL pelo fígado vai levar a uma dislipidemia do tipo aterogênica. Lembrem os senhores o que é uma dislipidemia heterogênica. Triglicerídeo alto, HDL baixo, é simples, tão simples como isso, com um simples exame de sangue você detecta isso, né, ou seja, a dislipidemia heterogênica. O LDL pode estar normal ou um pouco elevado, mas um LDL de má qualidade, é o chamado small dense LDL, ou LDL de fração pequena, de pequena densidade. Esse é o LDL mais heterogêneo que tem. Então esta doença, essa variante genética está associada com menor risco, porque ela não libera VLDL na periferia. Vamos adiante. Então essas são as variantes genéticas que eu acabei de falar para vocês aqui, né. São as variantes genéticas. Veja só, do lado de cá, aquelas que estão, desculpa, está pulando, acho que está passando sem eu passar. Vamos voltar um pouco, isso, fiquemos aqui. Então, veja só, o risco aumentado de diabetes e doença arterial coronariana está associada com essas 4 variantes genéticas, que todas dão gordura hepática, aumento de gordura hepática. E aquelas que te dão aumento de gordura hepática, mas não estão associadas com risco aumentado de diabetes, estão associadas, perdão, com risco aumentado de diabetes, mas não de doença aterosclerótica, não de doença arterial coronariana, são essas variantes aqui. A principal é essa PNPLA3, é o gene da patatina. Então essa variante genética é associada com maior risco de cirrose, mas não é associada com maior risco de doença arterial coronariana.